nos conduzindo o pensamento. Hoje nós vamos falar sobre o bem e o mal sofrer. Esse texto está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18, e é uma psicografia de Lacordaire. Mas antes de nós entrarmos na análise desse texto, que vamos pensar alguns pontos para conversar com vocês nessa manhã, gostaria de trazer a contribuição da poetisa Maria Dolores. Escuta, alma querida, quando a prova te alcança e o sofrimento te golpeia a vida, impondo-te cansaço e insegurança. Quando a aflição te cerca e te subjuga, portas adentro de teu próprio ser, sem apelos à fuga, em que te possas esconder. Indagas quase sempre de ânimo frustrado, revelando revolta amarga e triste. Se Deus é amor eterno e ilimitado, por que razão a dor existe? Porque aos sonhos se seguem com frequência o fel, o desengano, a desventura, que nos induzem à existência a vasto espinheiral em que a nossa esperança se enclausura? E guardando-te a sós, sob angústia mortal, certas vezes de anseio em desalinho, quererias fugir de teu próprio caminho. Entretanto, alma boa, se algo te feriu, não te agastes, perdoa. E, sobretudo, raciocina que a dor lembra o esmeril da lei divina, que em nos tocando nos aperfeiçoa. Esses são versos de Maria Dolores no livro Caminhos do Coração, o texto capítulo 17, A Caminho do Alto. E ela nos traz, ao final do seu texto, a ideia de que a dor é um esmeril. Acho que a palavra nem sempre está clara para nós, né? Se nós formos ao dicionário, o esmeril é uma pedra utilizada para amolar lâminas, facas, ferramentas, utensílios, né? Com motor ou com uma manivela. Conhecemos o esmeril, né? Do senso comum. E aí Maria Dolores diz que o sofrimento, a dor em nossas vidas, ela é o esmeril, que vai trabalhando-nos, que vai moldando-nos o caráter, vai moldando-nos para quê? Para a melhoria. Assim como o esmeril busca aprimorar o utensílio, busca aprimorar a amolação, a afiação para melhor uso, também o sofrimento chega na vida de todos nós, esmerilhando, por assim dizer, as nossas necessidades morais, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Temos observado, ao longo desse período de atividade doutrinária em nosso movimento espírita, que os espíritas também sofremos. Veja, é uma constatação muito clara. Mas temos observado com alegria o sofrimento de alguns companheiros a nos relatarem como lhes tem feito bem passar pelo sofrimento e como têm se tornado pessoas melhores a partir da experiência do sofrimento. E aí a gente começa a ver a mensagem de Maria Dolores com outros olhos. Realmente, é o esmeril que está esculpindo em nós o ser melhor que nós somos, em potência, em germe, mas que precisamos ir despertando pouco a pouco. A benfeitora também nos traz, Maria Dolores, alguns raciocínios muito singelos na sua poesia, que depois eu convido os amigos e amigas a lerem integralmente. Ela vai lembrando que tudo na natureza exige, para o conforto, disciplina e um pouco de sofrimento. Daí ela dá exemplos do mundo
da natureza. Ela diz assim, olha, para que nós consigamos a lã, a ovelha teve que aceitar, entre aspas, o processo da tosquia. Para que nós pudéssemos, nos nossos lares, ter vigas sólidas a sustentarem a estrutura das casas, um dia o minério teve que passar por um fogo abrasador, né, ao longo dos séculos, para ir se constituindo. Para que nós tenhamos a mesa e outros instrumentos, tudo isso teve que passar por instrumentos de corte, por instrumentos de ação sobre eles. Para que nós tivéssemos o pão que nos chega, o trigo um dia teve que passar por um vasto processo de tritura. Assim também, no mundo da alma, o espírito, na sua jornada evolutiva, vai passando pelos processos de tritura, tosquia, pelos processos de transformações que o sofrimento vai trabalhando dentro de nós. E aí, nós chegamos ao texto de Lacordaire, o texto que está na obra. Nem sempre eu trago as obras, eu pensei, é bom a gente trazer, né? Para que a gente lembre que elas também existem em formato físico. O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí Lacordaire vai nos trazer algumas reflexões sobre o bem e o mal sofrer. E esse espírito, que foi da Igreja Católica, né? E aí no mundo espiritual, uniu-se à falange dos espíritos que, sob o influxo do pensamento de Jesus, reuniram a doutrina dos espíritos. Então este espírito Lacordaire, né, ele vai nos trazer essa reflexão. Aqui na Terra, todos estamos assim, vamos falar no popular, no mesmo barco, na mesma escola planetária. Todos, portanto, passamos por sofrimentos. Isso faz parte do processo da evolução. Mas o conceito que ele e outros espíritos nos quer trazer aqui é que não bastaria o sofrimento por si só. O sofrimento por si só é um patrimônio comum para todos nós aqui. Mas que seria necessário determinada postura, determinada conduta para bem passar pela experiência do sofrimento. E isso granjearia a este sofrimento e a nós realmente uma qualidade de bem-aventurança, né? Daí porque Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aí os espíritos vêm interpretar o pensamento do mestre e dizer, mas nem todos os aflitos, só pela aflição, serão consolados. E aí Lacordaire traz a ideia do bem e do mal sofrer. Numa das primeiras frases do texto, ele nos diz assim, poucos sofrem bem. Já faz uma estatística, né? Poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Aqui, quando ele se refere ao reino de Deus, nós podemos fazer uma compreensão de uma dimensão interior, né? Quando Jesus se referia ao reino dos céus, ao reino de Deus, ele teve inclusive a oportunidade de fazer essa explicação que está nas páginas de Lucas, né? O reino dos céus não virá com aparências exteriores, não dirás, olha lá o reino dos céus, olha cá o reino dos céus, porque em realidade o reino dos céus, ou o reino de Deus, está dentro de vós. Ou seja, aqui ele está nos apontando que passar bem pelas nossas provas, bem suportá-las, como o Espírito usa esse termo, nos conduz a uma conquista interior, a este reino dos céus ou a este reino de Deus, que é uma meta psicológica, uma meta de amadurecimento, uma meta de sentimento, uma meta de emoção, uma meta de transformação pessoal que o sofrimento busca trabalhar. Então, nós poderíamos nos questionar várias coisas a partir dessa frase de 2 linhas de Lacordaire. Será que nós temos bem suportado
os nossos sofrimentos hoje? Vamos pensar. Não precisa ninguém responder, né? Até porque é de foro íntimo, para nós fazermos a nossa reflexão. Todos nós temos os pontos na vida que nos fazem sofrer. Nas relações familiares, dificuldade com a família, são as doenças que visitam-nos o envoltório corporal, são as restrições desta ou daquela natureza, todos nós as temos. Acho que talvez seria excepcionalíssimo alguém que nos dissesse que não tem nenhum motivo de aflição aqui na Terra. Então, será que estamos bem sofrendo, bem passando pelos sofrimentos ou não? E aí, a grande ideia da doutrina espírita é mudança de visão. Mudança de visão do sofrimento. Às vezes até acusam os espíritas de serem meio masoquistas. Mas isso não é verdade. Não é por aí também. Mas é que você vai trabalhando uma ressignificação da ideia do sofrimento na vida. E para a gente trabalhar um pouco da ideia do espírito Lacordaire, eu queria me servir de um outro livro. Foi difícil achar de manhã, ainda com sono ali, os livros, mas eu achei. Esse livro aqui é o Plenitude. Esse livro é de Joana de Ângeles. Ele é um livro dedicado ao sofrimento. Mas não só ao sofrimento, também a vitória sobre ele, a cessação do sofrimento. Nem que não seja só nessa vida, né? Mas os seus vários capítulos vão abordar o tema do sofrimento. Já tive a oportunidade de ler integralmente essa obra. Vale muito a pena, pela abordagem que ela nos faz. Mas quando vocês lerem, leiam devagar. Senão a gente, às vezes, né, pode ser que desista da leitura em alguns pontos que exigem um pouco mais de reflexão. Leiam parágrafo por parágrafo e vão digerindo. Doutrina espírita precisa digerir, precisa fazer reflexão, precisa de meditação. Vai lendo aos poucos, devagarinho, vai pensando o que cada parágrafo aqui se conecta com o meu sofrimento. E aí deixa a benfeitora conduzir o seu pensamento e te ajudar a ressignificar a sua dor. Uma das primeiras propostas que ela nos traz, já no capítulo 1 da obra Plenitude, é a seguinte: a dor não é uma punição. Primeira ideia. E aí já valeria o livro, né? Porque a doutrina espírita, com essa noção que ela vai reforçar, já derruba a visão do sofrimento de séculos de construção humana. A dor não é uma punição, diz Joana de Ângeles, é um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Ou como nos diz Maria Dolores, é o esmeril. Está a serviço da vida. E é uma coisa difícil para a gente, quando nós estamos passando por um processo aflitivo, parar e pensar, eu não estou sendo punido por isso, por Deus, nem por ninguém. Já vamos elaborar outros temas. Mas tirar a ideia da punição, dar um novo significado à experiência de crescimento, dar um novo significado à experiência de evolução, não é muito simples fazer isso, né? É mais fácil a gente falar sobre isso. Mas falando sobre isso, trocando ideias sobre isso, na palestra pública, nos grupos de estudo da instituição espírita, no diálogo com os companheiros, na vivência, nós vamos fazendo essa construção importantíssima em nossas vidas. Então, a primeira ideia, a dor não é uma punição. Uma segunda ideia que ela nos traz é a seguinte: o espírito, na sua jornada evolutiva, é sempre o responsável pelas suas aflições. Aí é outra questão. Então, primeiramente, ela nos lembra que a dor não é uma punição, em seguida ela vem dizer, bom, mas nós somos responsáveis. Eu não quero falar a palavra culpado, porque a gente já se culpa por muita coisa na vida, né? E a culpa não nos ajuda muito. Muitas vezes ela mais nos atrapalha. Mas a ideia da responsabilidade é uma ideia mais generosa, mais gentil, né? Nós somos, enquanto espíritos, responsáveis pelo que hoje nos ocorre, pelo que ontem fizemos, pelo que realizamos nas vidas antecedentes e por aquilo que já estamos semeando hoje
para colher amanhã. Amanhã nesta vida ou amanhã nas vidas subsequentes. Então o espírito, esteja eu passando por um processo degenerativo, por uma aflição de qualquer jaez, de qualquer tipo, sou sempre o responsável, consciente ou não, por isso. Sou responsável. Culpa é outra história. Responsabilidade nos dá certo consciência, certo amadurecimento para lidar com essas questões. Então, sou responsável. E aqui, veja, já nos tira aquela questão de transferir essa responsabilidade a outras pessoas, ainda que as outras pessoas nos gerem aflições. Ainda que as circunstâncias exteriores nos gerem aflições. Então, é o momento, como nós estamos construindo uma ressignificação da ideia do sofrer, com a ajuda dos espíritos, nós vamos trazer a noção. Ainda que o outro me traga dificuldades, eu posso aqui ter a convicção de que eu sou responsável por elas. E mais, eu preciso, em alguma medida, delas. Eu preciso desse esmeril, eu preciso dessa ferramenta da vida que está trabalhando em mim o ser melhor que eu ainda não sou, mas serei. Se bem passar pelos sofrimentos que hoje e amanhã me visitarão. Então, em seguida, Joana de Ângeles nos traz a seguinte ideia, que as nossas reações de ira, de violência e de rebeldia não resolvem o sofrimento, mas ampliam. Essa é uma noção que nos parece muito clara, né? Embora os nossos impulsos sejam muitas vezes mais fortes do que a nossa vontade disciplinada diante das situações. Então ela nos fala, a ira, a violência, a rebeldia ampliam o sofrimento. E ela nos traz um conceito, também neste livro Plenitude, que é o da resignação dinâmica. Um conceito muito interessante, né? Porque a gente poderia só dizer assim, não, aceita e pronto, e o sofrimento é o esmeril e tá tudo certo, né? Mas não é bem assim, né? Aceitar é o primeiro ponto. Ela fala da aceitação do sofrimento, mas ela também fala da luta serena por vencer e enfrentar e superar as causas do sofrimento. Como que eu poderia, na medida do possível, superar as causas que geram o sofrimento? Talvez você diga assim, bom, mas e se as causas estiverem nas vidas passadas? Nós podemos hoje construir novas causas, de modo a atenuar as anteriores e construir causas melhores, que se conectarão a efeitos melhores no porvir. Podemos fazer isso, né? Estamos aqui reencarnados para isso. Estamos aqui para isso. Então a ideia da resignação dinâmica, ela não envolve apenas a aceitação do sofrimento, mas ela envolve, porque seria uma postura passiva, seria uma postura conformista, ela não nos moveria adiante. Ela também envolve pensar no agir na direção da superação das causas do sofrimento, mesmo que as causas estejam localizadas no passado remoto ou no passado próximo. Esse é o conceito que a benfeitura nos traz de resignação dinâmica. E ainda, então, para que a gente não se perca no fio das ideias, vamos recapitular. Então ela nos diz que o sofrimento não é uma punição, ainda que doa, né? Ainda que nos traga aflições. Ela nos diz que nós somos os responsáveis por esse processo aflitivo. Ela nos fala que a ira, a violência, a rebeldia ampliam o sofrimento e só nos complicam ainda mais, e que nos cabe cultivar a resignação dinâmica diante das circunstâncias aflitivas, a aceitação e a busca de superação da aflição. Então, por exemplo, se eu estou com uma determinada doença, eu vou buscar os médicos, eu vou buscar o tratamento, vou buscar também a casa espírita para que eu possa aprender as linhas do bem viver, eu vou buscar a superação das causas, se for possível. Às vezes a superação vai me levar à desencarnação, né?
E aí, do outro lado, a gente segue evoluindo, sem o envoltório material. E na sequência, Joana de Ângeles nos lembra algo muito importante. Estamos passando por sofrimento, precisamos de equilíbrio mental e moral. E como obter isso? Ela nos sugere conhecimento que ilumina a consciência, meditação e oração. São 3 disciplinas que eu achei interessantes trazer a vocês, porque elas nos ajudam no dia a dia. O conhecimento que ilumina a consciência. Hoje deu vontade de trazer os livros para lembrar desse conhecimento. A palestra que nos beneficia, às vezes o grupo de estudo é tão importante, o estudo na casa espírita é tão importante, tudo isso nos ajuda a melhor sofrer. Porque vai trabalhando a nossa consciência, vai trabalhando ideias melhores. A meditação que aqui fala é um processo reflexivo, né? Nós comentávamos, pegue a obra espírita, ou ouça, enfim, como você preferir, medite sobre ela, reflita, pense como ela se conecta com a sua vida, com as suas necessidades e traga ela para o seu viver. E a oração, fundamental, né? Fundamental a oração como um hábito de vida, um hábito diário em que nós vamos nos fortalecer. Então, o conhecimento que ilumina a consciência, a reflexão ou meditação sobre as ideias nobres que a doutrina nos traz e a oração como hábito de vida diário são uma tríade poderosa para nos oferecer um pouco mais de equilíbrio mental, moral, para lidar com as nossas aflições. E segue Joana dizendo, lembrar que nós somos espíritos imortais. E lembrar que como espíritos imortais, o conceito de reencarnação é importantíssimo para a compreensão dos sofrimentos aqui. Nós não queremos forçar ninguém a formar convicção em torno da reencarnação. Entendemos que muitos companheiros de nossas lides espíritas têm resistência com a ideia, mas também compreendemos que ela merece ser estudada para se avaliar se a proposta preenche as lacunas do nosso pensamento e do nosso sentimento. Eu me sinto convicto de que ela é uma lei da vida, quer nós gostemos ou não da ideia, particularmente, mas não desejo impor a convicção a ninguém. Então, mas esta lembrança de que em meio às dores, em meio aos sofrimentos, nós somos esses peregrinos do tempo, esses viajores das múltiplas vidas que fomos acertando ali, errando acolá, construindo um patrimônio, construindo um acervo de vivências, enobrecedoras umas, degradantes outras, e que este patrimônio, este conjunto de vidas, hoje está conosco, né? A gente hoje tem só a ponta do iceberg aqui que se apresenta, que é a nossa personalidade atual, mas embaixo do oceano nós temos um mundo de vidas que passaram na esteira do tempo em que nós construímos, nós destruímos, em que semeamos o bem, semeamos o mal. Mas, então veja, a ideia da reencarnação é importantíssima para a compreensão da justiça das aflições do mundo. Eu ousaria dizer, com base na obra kardeciana, que sem ela nós não teríamos como entender algumas situações, por exemplo, as doenças congênitas, várias restrições que já vêm de berço, outras que vão surgir logo mais, nós teríamos que apostar na mera aleatoriedade dos fatores genéticos e como que anular a ideia de sabedoria, de justiça e de amor de Deus. A reencarnação, entretanto, constitui uma chave que fecha a equação da vida e nos mostra um encadeamento, uma continuidade das experiências ao longo das várias fases de progresso do espírito imortal. Eu sou hoje o que posso ser, mas eu sou o somatório de todas as experiências pregressas. Estão dentro de mim, né? Nós somos um universo, digamos assim, né? Nós somos um verdadeiro universo. Muitas vidas, muitas experiências, um pulsar de causas, um pulsar de efeitos,
mas hoje viemos para consertar muitas delas, muitas causas, muitos efeitos e gerar um futuro melhor para cada um de nós. E aí a benfeitora lembra que o amor e a dor são mecanismos que meio que se entrelaçam na trama do destino. Às vezes em nossa vida, o amor está tão carente, inexistente, que a dor se agiganta como mecanismo de despertamento. Quanto menos amor, mais sofrimento. Mais a necessidade do sofrimento para limar as arestas do ser, para trabalhar essas nossas necessidades. E aí vai uma gangorra, né? Quanto mais amor, menos eu vou precisando. Pensando em termos evolutivos, né? Deste sofrimento, sobretudo na sua feição de expiação, que é o resgate das faltas do passado. E aí, nós vamos voltando um pouco para o texto de Lacordaire, né? Lembrando que ele nos disse: somente as provas bem suportadas nos conduzem ao reino de Deus. E logo mais, o Espírito benfeitor vai nos dizer, Lacordaire, novamente. E quando, eu vou ler o que ele fala, mas já vou fazer um adendo aqui à ideia. Ele diz assim: o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que vos falte coragem. Eu sempre achei essa frase muito impactante. A gente estuda evangelho em grupos, né? Quando a gente lê essa frase, todo mundo fica assim, meu Deus, né? O desânimo é uma falta. E aí, eu lembrei de um livro muito especial. Esqueci de trazer esse livro. Olha, deveria ter trazido para também nos ajudar a visualizar. Que é o livro Boa Nova. O livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ele traz passagens da vida de Jesus, algumas registradas no Novo Testamento, outras não, né? Trazendo bastidores do mundo espiritual para a nossa proximidade com o Mestre. E tem um capítulo que, desde a juventude, sempre me chamou muito a atenção, que é o capítulo 8º da obra Boa Nova, que é o Bom Ânimo. Bom Ânimo, que é a história do apóstolo Bartolomeu, que era conhecido como, durante um bom tempo, né, como um apóstolo triste, né? Ele era bastante próximo de Jesus, né, como os demais, gostava de estar na sua presença e comungava da sua presença diária, mas ele era triste. Veja só, né? Ele se sentia entristecido. Ele se sentia entristecido pelos negócios do mundo que não davam certo, no mundo material. Ele se sentia triste porque a mãe morrera, lhe deixaram uma saudade lancinante. Ele se sentia triste porque os irmãos, o pai não compreendiam ele. E era tudo uma bagunça. Mas ele estava ao lado do Mestre. E tudo isso ali borbulhando dentro dele. E certa feita, e isso seria talvez objeto para outra expositiva, mas nós não vamos passar por isso bem ligeiramente. Ele teve um diálogo com Jesus que vai transformar a sua vida para sempre, que vai dar aquele insight de ressignificação dos seus sofrimentos que ele precisava. E nesse diálogo existe um momento em que ele diz assim: Mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Entendemos a pergunta? Entendemos a pergunta? O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? E Jesus responde: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? A verdade não exige, a verdade transforma. É isso que ele nos diz, né? Aqui.
Alegria, coragem e esperança devem ser traços constantes da vivência daqueles que buscam se dizer seguidores do Mestre. Olha só. E ele estava ali diariamente com o Senhor e não conseguia vencer aquela tristeza. Mas depois desse diálogo, ele começou a repensar. Repensou a relação com o pai, com os irmãos. Aí vocês vão dizer assim, melhorou. Piorou. As coisas externas até pioraram, mas ele mudou a visão. Ele já não era mais o mesmo. O seu olhar penetrava as sutilezas da vida que antes ele estava fechado no desalento, no desânimo, né? E aí a gente vai entendendo realmente porque o Espírito Lacordaire nos traz que o desânimo é uma falta e que nós devemos trabalhar este desânimo. Há uma obra, eu vou trazer a vocês é uma fábula, na verdade, né? Uma fábula é uma história fictícia. Aliás, hoje eu vou trazer duas fábulas, se der tempo. Vai dar tempo. Duas fábulas, que é uma história fictícia, mas que ela tem um fundo moral. Ela traz um viés moral. E essa foi contada por Irmão X. Irmão X, ele é Humberto de Campos, né? É um pseudônimo, né? O Irmão X é o pseudônimo de Humberto de Campos, que foi um espírito que escreveu Boa Nova, inclusive, como eu referi, e que pertenceu às cadeiras da Academia Brasileira de Letras, enquanto encarnado. Depois desencarnado, passou a psicografar por meio da instrumentação mediúnica bela e nobre de Francisco Cândido Xavier. Então, isso gerou até um certo problema com a família, que não compreendeu, queria direitos autorais e tudo mais. Coisas que foram superadas pelo tempo. E aí estão os livros para a gente, graças a Deus. Irmão X, então, no livro Cartas do Alto, vai nos trazer uma fábula sobre esse desânimo. E a fábula é o seguinte: conta-se que o espírito das trevas, certa feita, deliberou efetuar uma liquidação na loja de sua propriedade, colocando algumas das suas ferramentas habituais à venda. A fábula, tá, gente? Não se assusta. No balcão estavam ali dispostas algumas com alguns rótulos e preços. Então tinha lá ódio, maledicência, desespero, inveja, crime, tudo ali, com precinho, tudo liquidação. Mas tinha um item que ele se sobressaía por dois motivos. Primeiro, ele estava em dourado, cunhado, dourado. Ele era o mais caro de todos e nele estava escrito assim: desânimo. Desânimo. E aí, alguém perguntou assim, alguém na loja, né? Olha, que ele tem interesse nesse item aqui, mas está muito caro. Qual a razão do preço? E aí, o vendedor disse o seguinte: essa ferramenta é a que eu uso com mais facilidade. E é a que me serve muito mais do que as outras, porque pouca gente sabe que me pertence. Com ela eu abro milhares de corações que não consigo abrir com as outras ferramentas. Mas depois que eu abro com essa, eu uso as outras. À vontade consigo as minhas realizações. Essa história é muito interessante, porque o desânimo nos visita a todos, em algum momento. Visita os trabalhadores espíritas, visita-nos os estudantes, e às vezes provas dificílimas não nos afastam do caminho certo, mas algumas pitadas de desânimo afastam. Afastam do trabalho do bem, afastam da casa espírita, afastam da família, afastam. Basta um pouquinho do desânimo, e por isso estava em liquidação, em destaque, para que muitas vezes a gente se afaste das coisas que nos faz bem. Desânimo com as pessoas, desânimo com a instituição, desânimo com o trabalho, desânimo com a vida. Lógico que quando esse desânimo vira ali
uma depressão, a gente precisa de tratamento, né? A gente precisa de psicólogo, psiquiatra, casa espírita, tudo junto. Tudo junto. Se tiverem dúvida, depois eu vou trazer aqui o livro de Joana de Ângeles, Vitória sobre a Depressão, um livro que merece também ser examinado. Então, aí a gente vai refletindo de outro jeito quando Lacordaire nos diz, olha, o desânimo é uma falta. Cuide, porque por meio desse desânimo, a casa mental se abre para que muita coisa negativa passe a povoar o meu pensamento. Mas é lógico, meus caros e minhas caras, que todos nós temos dias de desânimo. Se temos, né? A questão é que não podemos cultivá-lo. Não podemos cultivá-lo, porque senão ele abre as portas do nosso coração. E aí, o que vem? Só Deus sabe, né? Cuidemos com esse desânimo. E aí lembremos de Jesus. A alegria, a coragem e a esperança, apesar dos sofrimentos, devem ser traços constantes de nossas atividades de cada dia. E seguindo um pouco mais, o Espírito Lacordaire nos diz assim, uma coisa que até no popular a gente fala, né? Às vezes a gente diz assim, olha, calma, que Deus não dá um fardo mais pesado do que você possa suportar, né? A gente fala no popular isso, ou não fala? E Lacordaire lembra isso mesmo. Ele diz assim, ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcionado às forças, assim como a recompensa o será a resignação e a coragem. Quando nós estávamos nos preparando para reencarnar, e acreditem, de maneira geral, a gente se prepara para voltar, tá? Não há improviso nas leis divinas. Nós nos preparamos para voltar. Um dia desses eu estava fazendo uma leitura que foi sugerida por outros companheiros de ideal, que é a leitura do livro de José Lopes Neto. José Lopes Neto foi presidente da Federação Espírita do Paraná e depois, no mundo espiritual, escreveu por meio de José Raul Teixeira a obra O Tempo de Deus. E nessa obra, no prefácio dela, ele nos fala que no mundo espiritual, os espíritos passam por cursos, né? Cursos regulares, modulares, de aprendizado e de preparação para a reencarnação, para a volta à vida corporal. Essa ideia não é nova, né? Porque nós a encontramos em várias obras de Emmanuel e de André Luiz também. E ele disse que ele era um coordenador de estudos, né? Ele era um orientador nesses cursos que ajudavam os candidatos à reencarnação a fixarem na própria alma o aprendizado das leis que emanam do Criador. Leis que muitas vezes nós desrespeitamos em outras experiências vivenciais aqui na Terra. E aí nós lembramos com essa referência de José Lopes Neto que todos nós nos preparamos antes de vir ao mundo corporal de modo a vivenciar ou respeitar as leis divinas, né? As leis que emanam do Criador, de modo que possamos consertar algumas situações e evoluir e crescer, evidentemente, né? E aí, quando pensamos nisso, sabemos que no planejamento desta vida corporal, muita coisa já veio mais ou menos delimitada, outro tanto não, deixando-nos a liberdade, o livre-arbítrio para acertar ou para errar. Então, todos nós temos uma carga de experiências para as quais nós nos preparamos para absorver-lhes aqui na Terra, na preparação para a nossa reencarnação. E o que Lacordaire está nos lembrando é que esse volume de experiências iluminativas, algumas muito difíceis, ele é proporcional às forças, porque muitas vezes nós fomos preparados para viver essa situação na maternidade, na paternidade, na vivência de um trabalho específico, enfim, tudo aquilo que vai nos exigir nos vários âmbitos da vida, nós tivemos uma preparação para isso.
Então a carga ela é proporcional no sentido de que nós podemos dar conta dela, né? Embora às vezes pareça muito pesado. Realmente, pareça muito pesado. Paulo, falando à comunidade dos Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, ele nos diz assim: cada qual levará a sua própria carga. E aí Emmanuel, interpretando esse texto, diz assim: olha, muitas vezes a gente pode achar que a carga está injusta ou excessiva, mas pense bem, pense melhor, porque cada qual carrega a carga que lhe é própria. E aí ele diz um pouco mais: não somos vítimas nem heróis aqui na vida física, somos irmãos uns dos outros, muitas vezes identificados por dores e dificuldades semelhantes. Somos irmãos, nem vítimas, nem heróis. Mas, diz o benfeitor, se tivermos boa vontade diante das nossas aflições, poderemos colher lições que nós necessitamos para a vida maior. No livro Segue-me, Emmanuel vai nos dizer assim: ainda que não possas marchar livremente com teu fardo, avança com ele para frente, mesmo que seja 1 milímetro por dia. Ainda que nós não possamos nos exonerar dele, avancemos, nem que seja 1 milímetro por dia. E já nos encaminhando aqui para o fechamento das nossas ideias, Lacordaire vai nos trazer ali, mais adiante no texto, a seguinte proposta: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Olha só, para a gente pensar, não é uma alegria patológica, tá? É uma construção, é uma compreensão. Nós estamos construindo esta alegria de viver a partir de um ressignificar das experiências na Terra. Já sei que as provas aqui não são uma punição, já sei que eu sou o responsável pelas aflições que hoje me visitam, já sei que sou um peregrino do tempo, um espírito imortal em múltiplas experiências, já sei que devo passar pelas minhas provas com resignação dinâmica. Tudo isso eu estou construindo dentro de mim um novo significado para o sofrimento. E aí, quando eu vou ler Lacordaire, e ele vai dizer, olha, alegria na dor, no sofrimento, na luta, a gente já vai, o que ele está falando? Ele está me falando de uma construção, ele está me falando da construção de uma alegria interior, de uma serenidade, de uma confiança diante das dificuldades da família, diante das dificuldades das doenças, diante das dificuldades que sobrevêm à morte de seres queridos, diante dos reveses que a vida corporal vai trazendo. Ele está construindo um novo significado conosco, de modo que nós possamos ter mais alegria interior, mais serenidade para lidar com essas experiências. E aqui valeria a pena lembrar do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, quando ele nos diz, regozijai-vos sempre. E aí, Emmanuel vai nos lembrar o seguinte, Emmanuel diz assim, a tristeza é ferrugem na alma. A lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Isso está no Fonte Viva, capítulo 102, no título Regozijemo-nos. Emmanuel é muito incisivo nas suas propostas, né? Tristeza é ferrugem do coração, que vai degradando-nos interiormente. Lamentação, quanto mais, é ociosidade ou resistência destrutiva. E ele nos diz que nós precisamos acordar o coração, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. E no mesmo texto, o benfeitor nos diz assim, todas as experiências aqui no mundo, todas, elas vão trazer mensagens vivas para nós.
Mensagens que se nós soubermos recolher bem o que elas estão trazendo, elas nos trazem uma proposta de amor e de sabedoria. A morte de um ser querido, seu passamento, as dificuldades no lar, as dificuldades no campo material. Todas elas são mensagens vivas que nos convidam à transformação de nós mesmos, a vislumbrar o amor e a sabedoria de Deus em todos os passos da vida, em tudo que existe. Aliás, é curioso pensar que em tudo que existe na natureza, no cosmos, no infinito, vigora a perfeita tranquilidade, a perfeita harmonia, o equilíbrio das leis divinas. E nós estaríamos isolados dessa sabedoria e desse amor que rege o universo? Seríamos notas dissonantes no concerto melodioso e harmônico da vida universal? De maneira alguma. Nós fazemos parte desta criação. Ocorre que temos a necessidade de fixar em nosso psiquismo, como disse José Lopes Neto, esse respeito às leis de Deus, a lei de amor, as várias leis que regem a vida. Joana de Ângeles, no livro que eu agora vos trago, Vitória sobre a Depressão, ótimo emblema, né, que esse livro traz. Ela vai escrever o texto, capítulo 15, Viver com Alegria. Viver com Alegria. E ela diz assim: saúda o dia nascente com alegria de viver, aureolada pela gratidão a Deus. Cada novo dia é abençoada oportunidade de crescimento espiritual e de iluminação interior. É mesmo, né? Olha a proposta que ela nos traz desde o início do seu dia. Pense em Deus. Acordamos mais um dia na jornada terrena. Que alegria, que oportunidade de crescimento, de iluminação interior. Muitos não tiveram, porque voltaram ao mundo espiritual durante o sono, mas você despertou, eu despertei para mais um ensejo, mais uma oportunidade de crescimento e de progresso na Terra. Então ela nos diz: saúda o teu dia, mais um dia, mais uma oportunidade. Agradece a Deus por isso. E ela também nos traz a proposta de que cada dia, além de merecer a nossa gratidão, é a oportunidade que nós temos de saber melhor e de amar mais. Eu disse para vocês que eu ia contar 2 fábulas, né? Foi isso, né? Tá faltando uma. Eu não posso finalizar essa ideia sem trazer essa outra fábula. E hoje está dando bastante irmão X aqui, né? Humberto de Campos. No livro Contos e Apólogos, ele vai nos trazer uma história. Ele diz assim: um anjo da libertação, certa feita, desceu do paraíso e pousou sobre uma árvore verdejante. E aproximaram-se alguns animais. O primeiro, eu não conhecia o nome do primeiro, tá? Mas eu vou substituir por um mais fácil. Você sabe o que é um melro? Nunca tinha ouvido falar. Como ele é um literato da Academia Brasileira de Letras, a distância entre mim e ele é imensa. Então eu fui no dicionário, é um pássaro, tá? Eu vou usar pássaro para caber na minha limitação. Pássaro, um abutre, uma tartaruga e uma borboleta se aproximaram do anjo. E o peregrino iluminado convidava a todos a uma vida superior, a vivenciar as leis de Deus. Trazia frases convincentes, dizia assim para o pássaro: olha, você poderá se transformar num pombo alvo, bonito. Ou você, o abutre, você poderá ser uma ave celestial, uma coisa linda, assim. Você, a tartaruga, nossa, você vai poder criar asas e voar, aquela coisa. E a borboleta, você vai ser uma linda estrela luminescente. E foi trazendo as propostas. E aí o pássaro diz assim: anjo bom, escusai-me, um ninho espera-me no arvoredo. Meus filhotes não me entenderiam a ausência. E afastou-se apressado. Então,
Foi cuidar das questões da família, né? Foi cuidar. Ok. E o abutre disse assim: comovente a vossa descrição do plano divino, entretanto, possui interesses valiosos no mundo. Preciso voar. E foi atrás da próxima carniça que tinha por ali, né? A tartaruga, do mesmo jeito, disse assim: quisera seguir-vos, abandonando o cárcere sob o qual me arrasto no solo. Contudo, tenho meus ovos na praia e preciso voltar. E voltou. E aí sobrou só a borboleta, né? E disse assim: santo, não posso viajar convosco. Moro num tronco florido e os meus parentes não me desculpariam a fuga. Culpou os parentes. Eu acho que isso daqui é meio metáfora mesmo, né? Culpou os parentes. E retornou à frescura do seu bosque. O anjo, eu achei interessante essa frase, que não podia violentá-los, marchou sozinho para adiante. Que Deus não violenta as nossas consciências. Deus não exige nada, né? Não. As leis divinas esperam o nosso tempo. E ele, então, não podia forçar. Só que o que aconteceu? No que a borboleta começou a voar, apareceu um hábil caçador de borboletas e começou a persegui-la. E ela foi para um canto, ele ia para o canto, ela foi numa velha furna e ele o seguiu até lá, e ela foi para a praia e ele seguia até lá. Onde ela ia, o caçador estava espreitando-a. Foi quando, vendo a frustração de todos os seus propósitos de fugir daquela perseguição implacável, ela lembrou do anjo. Ela lembrou. E aí ela se volta a ele, né, e vai ao seu encontro. E o mensageiro divino a recebe com muito amor, contente, e lhe oferece os seus próprios braços para lhe garantir a salvação daquele perigo. E a ideia que Humberto de Campos vai nos trazer: meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento muitas vezes é o caçador providencial em nossas experiências. Nós somos um pouco do pássaro, da tartaruga, da borboleta, fugitivos dos convites superiores da vida. Mas aí o sofrimento vai nos caçando, vai nos procurando, vai nos cercando em todos os pontos da vida. E aí a gente lembra daquilo que poderia nos libertar, daquilo que poderia nos conduzir a uma transformação interior. E aí ele diz assim: quando a criatura se vê na condição da borboleta aflita e desajustada, aprende a receber na terra o socorro do céu. Todos nós temos sido ainda as borboletas, um tanto aflitos e um tanto desajustados, que o caçador do sofrimento tem trazido de volta para os braços amorosos, serenos e sábios de nosso Pai. E aí, meus caros, eu gostaria de encerrar com essa proposta de Lacordaire. Ele nos diz assim, para finalizar: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, a sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. O repouso da consciência tranquila. Vamos à nossa prece, então? Senhor Jesus, queremos te agradecer, sublime amigo de todos nós, pelos instantes de reflexão e de convívio no educandário espírita que o teu amor nos ensejou visitar. Queremos agradecer, Senhor, pela doutrina dos Espíritos, que é de fato o anjo da libertação que nos abraça hoje e nos convida a uma vida mais elevada e mais nobre.
Reconhecemos, no entanto, Senhor, que há ainda muita sombra na minha alma que necessita da autoiluminação. Mas o teu amor e a tua sabedoria nos envolvem a todos ainda assim, ajudando-nos ao encontro com a paz e a plenitude. Celeste amigo, olhai por todos os que viemos hoje para aprender, para nos confortar, nos consolar e para edificar em nós a confiança plena nas sábias leis que emanam do Criador. Ajuda-nos, Senhor, mais uma vez, com as vibrações elevadas do Teu amor, com o trabalho dos bons espíritos desta casa, que sem dúvida nos envolvem nesses momentos, expandindo-Te o carinho e a misericórdia por cada um de nós. Deixa-nos, Senhor, pedir pelos familiares, que sem dúvida todos aqui vêm à mente, que eles também possam receber as vibrações, o pão espiritual que aqui é disseminado. Alegria de viver, Senhor, alegria de servir, alegria de amar e de viver, alegria de aprender. Que estas compreensões possam se esculpir na nossa alma, conduzindo-nos a uma vida melhor. Abençoa todos nós, divino amigo das nossas jornadas, e que possamos ir para os nossos lares, levando no coração as sagradas inspirações para o bem e para a renovação. A nossa gratidão, Senhor. Que assim seja.